Então nós vamos conversar com a doutora Gilmara Rodrigues, ela que é da Assiste Vida, e vai nos falar a respeito da saúde mental. Doutora Gilmara, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite, bem-vindo ao programa Impacto da sua Oeste FM. Boa tarde, querido Marcelo, Jota, agradecer pelo convite desse momento, né, de diálogo, de troca, de interação, né, com o público também, nesse tema tão importante que é a saúde mental, especialmente nesse momento que a gente vive pós-Covid e tantos enfrentamentos desafiadores que nós passamos, né, mundialmente, de frente, né, para isolamento social, sofrimentos diversos, perdas, lutos, dores. A saúde mental se tornou um tema muito importante, né, de discussão, de reflexão. Então, obrigada por esse momento. Doutora, essa questão da saúde mental, com a pandemia aumentou o número de pessoas, como a senhora mesmo disse, a questão de isolamento, a questão da perda emotiva ao perder um pai, um irmão, um esposo, né, um filho, ela fez aumentar a questão de pessoas com um problema mental? Então, nós temos, né, observado, eu trabalho na assistência domiciliar da Assiste Vida e até nas internações domiciliares dos nossos pacientes, também na clínica, e os estudos contemporâneos, né, pontuam sim esse aumento, né, de transtornos de ansiedade, de episódios de depressão e de muito enlutamento, né? As pessoas tiveram um momento de perdas das quais ritos de despedidas não foram realizados, né? Possibilidade de estar ali com o seu ente, fazendo uma passagem mais próxima, isso, né, não ocorreu, e as pessoas tiveram que lidar muito com sensações de muitas inseguranças, muito sentimento de desamparo, né? A orfandade que muito presente. Então a gente percebeu um aumento muito grande, né, da procura de profissionais da área de saúde mental, da psiquiatria, da psicologia, né, da busca desse acompanhamento para lidar com sentimentos, com emoções, os quais o processo, inclusive, do Covid, mesmo aqueles que não enfrentaram perdas tão significativas, mas tiveram perdas simbólicas com relação ao seu próprio trabalho, mudanças de rotina, ficaram de frente, às vezes, para conflitos na dinâmica da própria família, que também é um desafio, e isso, por si só, foi possibilitando emergir uma série de conteúdos, né, da ordem do comportamento, das relações interpessoais, trazendo um pouco mais de prejuízo para as relações e também para o convívio entre as pessoas. Por exemplo, a questão de fobia social, que nos 2 primeiros anos da Covid, quarentena em cima de quarentena, e teve pessoas que acabaram ficando com medo de sair para ir ao supermercado devido à aglomeração de pessoas, de ir na rua, até mesmo para dar uma caminhada, para relaxar, ficou com essa questão da fobia social. A senhora já percebe isso, por exemplo, aqui no nosso município? Perfeito, Marcelo, sua colocação. Isso, né, tem sido observado independente da idade. Então, a gente tem crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, que de fato nesse processo de confinamento, de isolamento social por muito tempo, começaram a apresentar de fato esse temor, né, de estar do lado de fora daquilo que emocionalmente a mente cria muitas vezes como uma ficção, né, desse ambiente fora, desse espaço da casa onde se conviveu ali durante quase 2 anos e muitas pessoas ficaram verdadeiramente mesmo confinadas, como se o lugar fora fosse um lugar não seguro para se estar, para se transitar na vida. Bem,
É natural que depois de todo esse processo as pessoas tenham um pouco de tensões, tenham um pouco de insegurança, tenha esse temor que a gente tinha de contaminação e um tanto de outras coisas. Mas a persistência desses fatores, que é a persistência de não querer sair, de buscar estar isolado, disso trazer um sentimento de tristeza muito grande, de medo, isso provocar uma ansiedade muito intensa, porque a fobia, ela vem por um despertamento de um núcleo de ansiedade que às vezes já está ali presente no indivíduo e que um fator externo pode propiciar um aparecimento ainda maior. Pode fazê-lo ficar muito gigante, né? E difícil de lidar, difícil de conseguir enfrentar. E aí precisa, de fato, né, da ajuda de um profissional para entender um pouco a causa dos sintomas que possam estar aparecendo. Porém, como eu disse, é importante que a gente perceba quando é natural, diante de tudo isso também, aos poucos se aproximar dessa realidade que ficou muito ameaçadora para todos nós durante 2 anos, né? Com muitos medos, porque tudo foi muito novo para todos nós. Carnaval está chegando, nós vamos já entrar no mês de fevereiro e já acontece aí a contagem regressiva do Carnaval. O Carnaval, ele pode ser um antídoto, um alívio para essas pessoas que estão com um pouquinho de fobia, que está um pouquinho reprimida, não quer sair. O Carnaval pode ser um alívio, doutora, de repente ver as pessoas na rua se divertindo, brincando? Então, Marcelo, tem os dois lados da moeda. Por um lado, né, para alguém que já está no movimento, né, desse trânsito externo, de buscar as alegrias, de querer se divertir coletivamente, eu acho que o Carnaval vai ser um momento propício para extravasar aí as alegrias, promover reencontros, e a gente sabe o quanto faz bem a gente reencontrar com os amigos, com as pessoas que a gente ama, mas por outro lado, esse momento de bastante aglomeração de pessoas, de estar vibrando todos, né, nessa intensidade de que tem que estar feliz, de que tem que estar alegre, de que tem que aproveitar. Nem todas as pessoas estão nesse movimento da vida, né? Algumas pessoas estão mais nesse pós-Covid, inclusive no recolhimento pessoal. E, às vezes, o bem-estar vem no silêncio, o bem-estar vem em estando num momento que se tira para si mesmo, para descansar, para repousar a alma, para se observar, para ficar conectado com os próprios sentimentos, com as emoções. Então, para quem está na vibe, vamos usar essa palavra tão presente, né, no Carnaval, a vibe do Carnaval, para quem está nesse processo dessas alegrias, desse contágio, ótimo, acho que vai ser bem, bem propício para o bem-estar emocional. Mas para quem está numa outra margem das emoções, de se sentir um pouquinho ainda menos pronto para estar na aglomeração, para estar com as outras pessoas, que procure respeitar o próprio tempo, que procure ficar primeiro consigo mesmo, para depois, então, passar aí para partir para os muitos outros carnavais que a gente vai ter. Cada um precisa sentir o seu próprio tempo, se observar para ver como se sente e respeitar, né, a si mesmo, para não ultrapassar de repente a fronteira de que eu não estou pronto, não me sinto tão pronto para estar na aglomeração, mas todo mundo está e eu preciso ir. Cada um é muito singular na vida e a nossa alma tem desejos próprios que são distintos uns dos outros, né? Às vezes a gente acorda num dia que a gente está com desejo de ir para a praia e tem gente que vai estar com desejo de poder ficar em casa e ler um livro e tá tudo bem, né? Cada um precisa descobrir o que traz contentamento, o que traz alegria, o que faz bem para a alma e para o coração. Doutora Gilmara, por exemplo, tem as questões das redes sociais, mas a gente se fala sempre, nós estamos falando aqui da questão da saúde mental, mas no mundo tão corrido como hoje, a questão do status sendo
o bambambam bam, bam da vida. Se você não atingir aquele status, se você não tiver aquele carro, você é uma pessoa infeliz, você não é uma pessoa vencedora. Então essa sobrecarga de cobranças, de emoções, como se aliviar disso? Como a família pode trabalhar para uma pessoa que sente essa pressão e, vamos dizer assim, até um pouco de inveja? A minha colega de trabalho comprou aquele carrão, será que eu vou conseguir comprar aquele carro? Como se aquele carro fosse a última bala, a última bolacha do pacote. Como é que vocês, profissionais, trabalham isso? Bem, às vezes, né, o sentimento de uma baixa autoestima, um sentimento de menos-valia, sentimentos que já estão presentes na história da constituição de cada pessoa, com as redes sociais hoje, onde existe esse status de uma felicidade que está muito demarcada em fotografias, em vídeos, onde se propaga muito o estar bem e feliz ao tempo todo, que isso é algo inalcançável. Nenhum ser humano, ele está totalmente pleno e vai conseguir estar totalmente pleno e feliz por todos os dias e a todo tempo na vida, da vida, né? Na sua própria vida, na linha do tempo da vida. Nós somos seres, pessoas que estamos o tempo todo oscilando, né? Dias nós estaremos bem, outros dias não estaremos tão bem, mas o ideal é que a gente tenha um equilíbrio entre estar nesses dois lugares, entre a fragilidade e a força da vida, né? Entre os dias bons e ruins, a gente manter o equilíbrio no meio de tudo isso. Mas fato é que hoje com as redes sociais, e também existe muita fake news nas redes sociais, a gente sabe disso, estabeleceu-se muito padrões, né, de comparação, que pode ser um ponto gatilho, volto a dizer, para quem tem para quem já experiencia processos de muita baixa autoestima, processos de muita sentimento de desamor por si mesmo, de baixa valia. Então é muito importante que, primeiro, né, dentro do contexto da família, nós, enquanto pais, irmãos, cada um possa observar, estar atento, né, à escuta do que o outro sempre traz ou diz numa mesa a tomar um café, em um momento sentado num sofá assistindo uma TV, ficar atento aos discursos que cada um traz, estar atento à narrativa do que cada um traz, para prestando atenção no conteúdo que cada um expressa, de como se sente e dos pensamentos que estão ali mais presentes no dia a dia, ligar um pisca-alerta de que, né, um adolescente, uma criança que está enfrentando um processo interno de sofrimento, né? Sofrimento porque não está contente com o corpo que tem, porque não está bem emocionalmente com outras questões que o afetam, que podem ser do próprio núcleo da família, ou que pode estar um entorno em dinâmicas escolares ou muitas outras. Ficar atento para buscar ajuda. A intervenção precoce ajuda a evitar manifestações de sofrimentos maiores na vida adulta, porque todos nós vamos enfrentar e a gente vai ter que aprender a lidar com uma vida que é imperfeita e que é marcada por tantos de desafios e de descontentamentos. E é muito importante que dentro da cultura da família a gente possa cuidar da raridade de cada um. E o que é cuidar da raridade que cada um tem? Dentro da família, a gente estabelecer nos nossos diálogos com filhos, entre pais e filhos, entre irmãos, a potência que é valorizar o que cada um traz de bom, como talento, como dom, né? Sendo a pessoa que é, com os defeitos que possui, né? Da forma que se é, a gente aprender a valorizar dentro dessa célula-mãe, que é da sociedade, que é a família, a raridade que cada um possui. Por quê? Porque cada um tem a sua raridade. E é importante que isso seja valorizado desde muito cedo e que os discursos sejam não de comparação, mas do que cada um tem, conquista e pode ser ao seu tempo, à sua maneira, onde não existe perfeição.
né, diminuindo aí talvez as exigências, a autocobrança, mas o caminho é, né, de estabelecer vínculos mais protetivos, vínculos mais intensos, mais próximos uns dos outros, para que a gente então possa estabelecer relações mais saudáveis entre as pessoas. Quero agradecer a senhora, doutora Gilmara, por atender o nosso convite, falar um pouquinho a respeito dessas questões emocionais, essa questão da saúde mental. Obrigado pela participação da senhora aqui no programa Impacto. Eu que agradeço, né, por esse momento de trocas e dizer, né, que a saúde mental, ela é um bem que a gente precisa cuidar dia a dia para que a vida da gente seja uma vida mais saudável, que a gente possa estar bem com a gente mesmo, que a gente possa aprender a se cuidar, se respeitar e se amar. Então, um abraço para todos. E obrigada por esse momento de trocas. Podem contar com a Assiste Vida, né, para o que precisarem. Hoje a gente está em Barreiras, em Luiz Eduardo Magalhães, né, em regiões como essa, contribuindo na assistência àqueles que precisam, né, de suporte, de apoio. A Assiste Vida está aqui para atender. Um abraço. Opa, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no programa Impacto.